Então bora lá, galera, beleza. Recentemente, verificando alguns vídeos no YouTube, vendo alguns depoimentos de jovens que acabaram de atingir a fase adulta, percebi uma coisa muito interessante, que ninguém te prepara para a fase em que você é adulto demais para errar, mas jovem demais para saber o que está fazendo. Essa fase, galera, é a fase geralmente dos 20 anos até os 30 anos. E a gente vai estar falando sobre isto no vídeo de hoje, uma das fases mais confusas da vida em geral. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Contra as Estatísticas, um canal onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, entre outros assuntos, ok? Então, sem mais delongas, bora lá! Galera, o que eu queria trazer para o vídeo de hoje? No caso, eu percebo que os jovens, galera, principalmente de 20 aos 30 anos, e também um pouco da fase dos 30, se está, graças às evoluções que o mundo teve, é a fase da sensação de estar perdido. Vendo alguns depoimentos, galera, percebi que dos 20 aos 30 anos, você não é mais um adolescente, o que é uma coisa óbvia, mas também não se sente totalmente um adulto. E geralmente as cobranças aumentam, mas a clareza não acompanha. Então é super comum, pelo que eu entendi, jovens de 20 a 30 anos estarem confusos em relação à vida deles. É como se tivesse jogado um jogo onde você tivesse feito tudo sem ter passado pelo tutorial. É uma sensação muito comum, galera, mas pouco falada, apesar de tudo. Porque quando eu estava criando a base para roteiro deste vídeo, eu não encontrei nenhum jovem falando sobre isso de fato, mas por isso tive que buscar alguns depoimentos para realizar. E muitos dos vídeos, galera, é nítido a expressão que os jovens têm sobre ansiedade, comparação, dúvida constante e sensação de atraso. São experiências muito comuns nessa fase que eles relataram. E parece que todo mundo avança, menos nós. E galera, qual que é a origem dessa confusão afinal de tudo? Essa origem ela vem antes dos 18 anos, galera. Justamente porque a vida ela foi decidida por outras pessoas. Se você é um jovem de 20 anos, de 18 anos, entende-se que as escolhas da sua vida até então, como sua vida está hoje, tecnicamente não é culpa sua. Até porque, como sua vida foi decidida por outras pessoas, como você ia ter controle sobre isso? Até os 18 anos, galera, grande parte das decisões, como a escola, a rotina, os limites, os estímulos e etc., foi tomada pelos pais ou pelos responsáveis. Ou seja, você acorda aos 20 anos e percebe que você não escolheu quase nada até ali. Quais escolhas foram realmente suas até então? É algo que esses jovens eles acabam relatando muito ao longo dos vídeos, galera. E a falta de autonomia precoce faz com que isso seja muito nítido. Muitos jovens não aprendem a decidir, errar e se virar e assumir as consequências antes da vida adulta. E de repente você precisa ser um adulto sem nenhum tipo de treinamento. Isso vai muito mais com a forma com que nós somos educados, galera, porque tem muitos pais que criam muito bem os filhos e acabam fazendo com que eles se tornem adultos excepcionais quando crescem. Mas a questão é que você não está atrasado, você apenas começou agora. E existe um conceito, galera, na psicologia que se chama adultez emergente. O que significa a adultez emergente? Os psicólogos definem, galera, essa fase como uma transição prolongada entre a adolescência e a vida adulta, marcada por instabilidade e busca de identidade. Você já responde por tudo, mas ainda assim está se descobrindo, está buscando entender como o mundo funciona e quais são as escolhas que você tem. E justamente por isso, muitas escolhas e pouca clareza fazem com que jovens se sintam desnorteados. Confusão em relação à carreira, projetos em relação a dinheiro, propósito e relacionamentos surgem ao mesmo tempo. E muitas pessoas nunca tiveram, galera, orientações sobre esses casos. Hoje em dia as pessoas precisam orientar sobre coisas fúteis, mas não orientam para o que realmente é necessário. Ou seja, nunca tivemos tantas escolhas, mas também nunca tivemos tanta confusão em nossa vida. E a tecnologia, galera, e a comparação social é algo muito aparente, é algo que eu venho apresentando nos vídeos anteriores também. As redes sociais distorcem a realidade. A exposição constante a vidas perfeitas aumentam a comparação e a frustração e acabam fazendo com que seu cérebro compara, mesmo sabendo que aquilo é uma exceção. É justamente por isso, galera, que muitos jovens começaram a decidir o estilo de vida no profile, onde eles estão largando as redes sociais e começando a viver mais suas vidas.
e isso causou inúmeros benefícios. Mas uma coisa que eu acredito ser o ponto mais crítico, na minha opinião, dos vídeos que eu vi, é a comparação de jovens comuns com jovens milionários que nasceram nessa nova geração da internet, como um padrão irreal. Casos extremos viram referências de sucesso. Se alguém venceu aos 23 anos, você se sente que falhou, mesmo não tendo falhado. A realidade é que as pessoas são diferentes. Pessoas, às vezes, não têm uma origem igual às outras, e isso é normal. Isso não impede que você vai se sentir atrasado. No final das contas, galera, o início de cada um é diferente, e a gente não deve levar em consideração o início de outras pessoas, até porque elas não viveram a sua vida e você não viveu a vida delas. Mas a triste realidade brasileira, galera, é que as expectativas antigas são muito reais em um mundo novo. E o que eu quero dizer com isso? A sociedade ainda cobra que jovens ou pessoas com 30 anos já estejam bem estruturadas e com tudo realizado. Ou seja, a cobrança que vinha das gerações anteriores, como a Millennium, é que muitos deles não entenderam que o problema é que o mundo mudou. E eles continuam cobrando da mesma forma, coisa que eles acham que seria o ideal da época deles. E não o que o mundo se adaptou aos momentos de hoje em dia. O mercado é instável e o custo de vida é muito alto no Brasil. Ou seja, o trabalho é instável e o alto custo atrasam a independência. Consequentemente, se torna muito mais caro viver no Brasil. Ou seja, crescer custa caro. E, consequentemente, estudos alegam que a adolescência se tornou prolongada, onde muitos jovens decidiram adiar as responsabilidades, onde a adolescência se estendeu culturalmente até os 30 anos. Galera, existem inúmeros artigos que falam sobre isso. Muitos chegam aos 30 anos ainda tentando se encontrar e muitos se arrependem das escolhas que fizeram e culpam o tempo perdido por isso. Se torna uma mistura de escolhas não feitas com uma cobrança tardia, no final gerando uma frustração. E muitas pessoas comentam que nem aproveitaram a vida e nem construíram nada. É por isso que há um tempo atrás, galera, teve um grande estouro no YouTube de pessoas que criaram seus canais dizendo que são fracassados aos 30 anos. Um canal que eu posso recomendar para vocês assistirem é o canal do Léo Brito. Se eu não me engano, foi ele o primeiro que eu vi e que foi um grande estopim desse tipo de gênero no YouTube. Eu não vou dizer que o canal dele é ruim, galera, até porque não é mesmo. Ele cria um conteúdo muito bom. Mas ele que deu essa chave para as pessoas dizerem que ele, no relato dele, ele diz que tem 30 anos e não conseguiu realizar nada porque perdeu a vida por conta de masturbação e, querendo ou não, que ele chegou até os 30 anos e não conseguiu realizar nada. Coisa que ele conseguiu mudar, graças a Deus, nos vídeos mais recentes. Então, se vocês querem entender um pouco mais do porquê ou como funciona, eu recomendo vocês assistirem, galera, o canal dele, que vocês vão conseguir acompanhar qual foi a trajetória. Mas o vídeo principal seria o vídeo do relato dele de ter 30 anos e ser um fracassado, tá? E eu não tô dizendo isso com minhas palavras, é o título do vídeo, ok? Eu não considero ninguém fracassado por conta de escolhas mal feitas. Existem inúmeros outros motivos para esse diagnóstico. Mas enfim, outra coisa que deve ser levada em consideração, galera, é a biologia e a mente das pessoas. O cérebro em amadurecimento. Áreas ligadas às decisões, galera, geralmente terminam de amadurecer aos 30 anos. Uma coisa que a gente pode aprender em relação à psicologia, galera, é que o nosso córtex pré-frontal, que geralmente é o responsável pela nossa visão de mundo, perspectiva e tomada de decisões, ele termina de se formar de fato próximo aos 25 anos. Ou seja, cobra uma maturidade total de um cérebro que ainda está em construção. E isso acaba nascendo, galera, a crise do quarto de vida na psicologia, fase reconhecida de ansiedade e dúvidas sobre o futuro. No final das contas, galera, isso acabou se tornando um padrão, mas as relações sociais mudaram. Mais contato e menos profundidade. Conexões digitais substituíram vínculos reais, galera, e acabaram gerando muita conversa e pouca presença. No final das contas, uma falta de referência claras. Os modelos de vida adulta ficaram ainda mais difusos justamente porque agora um jovem de 18 anos tem capacidade de ver um cara bem-sucedido aos 20 anos e achar que não teve nada por trás daquilo. Um jovem de 20 anos, galera, que é milionário, tem muitas coisas por trás. Existem análises muito mais significativas a serem feitas do que simplesmente uma visão fria da situação. Um jovem de 20
anos pode ser milionário? Claro, isso é completamente possível, ainda mais agora com a ascensão da internet. Mas não muda o fato de que a comparação é ainda feita, mas a comparação é feita de uma maneira que as pessoas veem apenas os resultados e não viram o que tem por trás daquilo tudo. E qual que é o verdadeiro problema, galera? É que as pessoas usam as métricas erradas de sucesso, com comparações com extremos, e gerações antigas distorcem a percepção, justamente porque eles não entendem, e você acaba medindo sua vida com a régua errada. No final, galera, queremos resultados rápidos em um mundo muito estável, e a construção leva tempo. O mundo, galera, ele muda muito, ele está muito diversificado, e cada vez mais a tecnologia ajuda o mundo a evoluir em certos aspectos, mas não muda o fato de que o corpo e a mente humana ainda trabalham de uma forma mais linear, e isso acaba gerando esses tipos de problemas mais aparentes dos 20 aos 30 anos. E quais seriam soluções práticas para isso, galera? Apesar de tudo, existem sim soluções que nós podemos estar adotando. É que, mesmo que no início não tenha sido escolhas feitas por nós, o próximo passo seria seguir em frente. Você não controla o começo, você controla a continuação, o que vai vir depois disso. Adulto é quem assume, galera, responsabilidades progressivas, e não é aquele cara que está completamente rico morando em Dubai. E diminuir a comparação social, galera, é de extrema importância. Como eu falei, existem muitos jovens que estão adotando o estilo de vida no profile, e eu recomendo que vocês adotem também. Vocês não têm nada a perder com isso. Eu não estou dizendo que vocês devam deixar de usar as redes sociais num quesito extremo. É claro que não, mas usar com as finalidades corretas. Até porque eu já expliquei aqui no canal e volto a perguntar para vocês: o que muda na vida de vocês seguirem a Virgínia e o que ela deixa de fazer ou não? Portanto, não faz sentido nenhum continuar com isso, galera. Ou seja, menos rede social significa mais foco interno. E é uma corrida solo, galera, solitária. O único que pode decidir o que é o conceito de sucesso são vocês. O conceito de sucesso para alguns é ser milionário, para outros é apenas viver com liberdade. As duas coisas nem sempre andam juntas, ok? Então, galera, quem se conhece geralmente vai perder menos. E aceitar essa fase é uma coisa necessária, principalmente para a nova geração que está vindo. A confusão faz parte do crescimento, e estar perdido também é uma forma de avançar. A questão é que vocês precisam ter em mente o que vocês querem conquistar e as maneiras com que vocês farão para chegar a seus objetivos. Esse que é o final, galera. Essa é a história realizada. Essa é a história de vocês, galera, que vocês precisam entender. No final das contas, essa é a crise dos 20 e 30 anos, que até tem formas fáceis de resolver. É claro, vai depender da vida de cada um, mas ainda assim não são coisas de extrema dificuldade a serem resolvidas. Mas no final das contas, galera, laços verdadeiros sustentam emocionalmente, e ninguém cresce sozinho. E o que eu quero passar agora, próximo do final do vídeo, galera, é que os 20 a 30 anos não são um fracasso, são uma transição, e é um momento que vocês vão estar construindo. Se você não está realizado, não tem problema, você não está atrasado, você está apenas começando a verdade agora, você está começando a se desenvolver agora. Então, tenham um foco, disciplina, treinem e busquem o objetivo de vocês. Galera, eu vou estar deixando também aqui para vocês, enganchado neste vídeo, um vídeo que eu falei sobre o time skip e o como ele é importante na nossa vida. Ele é um vídeo complementar a este, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Curtam, se inscrevam, compartilhem e tamo junto.